sou Binho Signorelli, bem-vindo à Via Cultural Mix e hoje a gente vai falar sobre leituras gravadas. Agora a gente vai fazer uma pequena recapitulação por todas as aulas que a gente passou. Então, desde a gente lembrar de exercícios de respiração, de ativação corporal, do eixo global, da ativação da presença dos 3 estágios, até dinâmicas de leitura dramática, que a gente vai entender como fabricar essa palavra e colocá-la no espaço, né? Então, inicialmente, a gente vai fazer aquela respiração. A gente vai fazer um pouco mais rápido aqui, porque está lá na primeira aula, a gente pode voltar e acompanhar os exercícios. Mas a gente vai fazer para ativar esse momento, para a gente chegar na leitura e conseguir fazer de uma maneira um pouco mais fluida. Aí a gente vai colocar a mão abaixo do umbigo, 5 dedos, e a gente inspira em 1. Segura. Solta em 4. E aí a gente vai subir 5 dedos acima do umbigo. Inspira e solta. Agora a gente coloca mais 2 tempos. Se a gente estava soltando em 4, vamos soltar em 6. Então inspira em... Segura. Solta em 6 e... E agora no alto peito. E agora a gente vai soltar em 8 tempos. Então inspira em 4, segura em 4 e solta em 8. Então inspira. Solta em 8 e... Agora a gente vai preencher todo o corpo de ar, todas essas regiões, e vai soltar em 10 tempos. Então a gente inspira em 1. Segura. E solta em... E solta todo o ar. E dá uma chacoalhada. E aí a gente volta com todo aquele exercício de fazer massagem e vai passando para os estágios do besunte, da percussão e depois de limpar esse corpo tirando. E aí, feito esse exercício, a gente vai para o segundo exercício, que é a ativação da nossa presença. Então, primeiro, eu entro no meu eixo global, procurando estabelecer qual é o meio do meu pé para sentir o meu peso. E aí eu tenho essa percepção de como está a minha respiração, como está a temperatura do meu corpo, qual é o volume que o meu corpo ocupa do espaço. A segunda percepção de presença é a percepção do espaço. Como que o espaço está? Está entrando uma luz natural, uma luz artificial? Quais são as cores das paredes? O que tem à minha frente? O que tem atrás de mim? E a terceira é em relação com o outro, né? Que pode ser tanto com pessoas, quanto com a câmera, quanto com o computador. Isso vai depender do contexto que você está. Então aqui eu já estou ativado
eu já sei que tem uma câmera, eu estou com uma respiração um pouco mais intensa, existem pessoas que estão me acompanhando nessa gravação, então eu já estou ativado para fazer uma leitura dramática. Agora a gente vai para o exercício rapidamente de enquadramento de ângulos para que a gente faça o exercício da leitura dramática gravada, né? Então a gente vai apresentar propostas que aí depois vocês podem recorrer na gravação de vocês ou vocês podem criar outros tipos de enquadramentos que a gente não conhece. Tá? Então, por exemplo, agora a gente vai fazer essa pesquisa de enquadramento. A gente está aqui no primeiro plano frontal, um pouco mais fechado. E aí, quando a gente pensa na criação dessa leitura dramática gravada, a gente pensa de que composição e de que ar de dramaticidade a gente quer nisso. Por exemplo, aqui nesse plano, ela tende a ter um pouco mais de dramatização, um pouco mais de drama, de intensidade, né? Porque aí são todas as expressões do meu rosto que estão sendo pegas. Então, são minúcias de respiração, de como a palavra é colocada, de qual é a intenção do texto que eu vou colocar, quais são as texturas que a gente viu nas aulas passadas. E aí a gente vai fazer o texto. É sempre importante pensar que se você tiver um objeto de cena para colocar do lado de fora, para você olhar para ele, para não ficar olhando diretamente para a câmera, para a gente dar essa imaginação que você está conversando com uma outra pessoa, é importante. Aqui eu vou usar o nosso cameraman, que está aqui, e vou fazer esse texto conversando com ele, tá? Então, a gente vai fazer aquele texto Dunas Plásticas e Resíduos, que é de dramaturgia minha, e a personagem é Costelinha. Então, a gente vai fazer nesse primeiro take. Você pareceu não se importar. Fertilizar a terra adubada não acelera o processar. Diria que a coisa mais útil que se pode fazer com as mãos vazias é se segurar. As coisas poderiam ter ficado confusas, bagunçadas. Mesmo assim, lá estava um boi com o diabo no coração. O guerreiro com haste no peito e aquelas sacolas plásticas a voar. Faroeste caboclo contra o terno e o vinho e gravata sufocados faltando ar. Mas Jara que nunca se reclamou. Mesmo do gás que inflamou. Meus pulmões pesados pelaquela química em decomposição se decompunha e eu não. Te conto sobre aquele dia de novo, talvez, para não esquecer. Ou para te lembrar. Tem noites que a memória não é escolhida. Cravo minhas cartilagens aqui nessa terra, esperando receber sua bênção para continuar o que foi começado. E o que a gente pode pensar nisso tudo? A gente pensa na contextualização, pensa qual é a entrelinha, quem é a personagem, onde ela está, qual é o hipertexto, qual é a mensagem central e o que é essa valorização desse enquadramento, pensando nessa luz artificial que vem da minha lateral, com essa posição de primeiro plano frontal um pouco mais fechado, contribui para a sua criação dessa leitura dramática gravada. Agora a gente vai para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente está utilizando o enquadramento do plano americano, e aí a gente teve que fazer uma outra gambiarra aqui. Por exemplo, teve que colocar uma cortina atrás para fazer uma caixa preta, e a iluminação está aqui agora na minha parte frontal. Então, já que a gente está explorando formas de dizer o texto, criando texturas, fabricando palavras, entendendo como essa palavra também nos fabrica, a gente vai mudar o ritmo e vai mudar as intencionalidades do texto. A gente vai tentar fazer esse exercício, tá bom? Então, ficaríamos assim. Ah, você pareceu não se importar! Fertilizar a terra já adubada não acelera o processar. Diria coisas mais úteis que se pode fazer com as mãos vazias do que se segurar. As coisas poderiam ter ficado confusas, bagunçadas, mesmo assim lá estava. O boi com o diabo no coração. O guerreiro com haste no peito e aquelas sacolas plásticas a voar. Faroeste caboclo contra o terno e vinho e gravata sufocados, faltando ar. Mas Jara que nunca se reclamou, mesmo do gás que inflamou. Meus pulmões pesados pela química da decomposição se decompunha, eu ainda não.
Te conto sobre aquele dia de novo, talvez para não esquecer ou para te lembrar. Tem noites que a memória não é escolhida. Cravo minhas cartilagens aqui nessa terra, esperando receber sua bênção para continuar o que foi começado. Então aqui, ao invés de explorar uma cena mais dramática, que é aquela personagem que está externa à minha relação, aqui eu resolvi fazer uma relação direta. Por conta também da gente mudar a perspectiva e de qual a intencionalidade e de qual grau de dramaticidade que a gente gostaria. E agora a gente vai para o terceiro exemplo. Aí a gente pensa agora nesse terceiro exemplo de como a composição ainda ela contribui para a narrativa que a gente quer montar. Então aqui a gente está com uma câmera em plongé, que é essa câmera de cima para baixo, e com uma luz bem a pino na minha cabeça. E a gente vai tentar agora misturar o exemplo 1 e o exemplo 2 dentro dessa composição. E aí o meu olhar ele não vai estar direcionado para a câmera, ele vai estar direcionado para a maçaneta da porta que está aqui à minha frente, que ela vai me ajudar a ter uma concentração e é como se eu estivesse conversando com uma outra pessoa. E em um determinado momento eu vou escolher para fazer a quebra da quarta parede. E essa quebra da quarta parede, o que ela significaria? É uma conversa direta com o público. Então, quando eu faço isso, eu quero dizer alguma coisa. Então, vamos para o terceiro exemplo? Você não pareceu se importar. Fertilizar a terra já adubada não acelera o processar. Diria que a coisa mais útil que se pode fazer com as mãos vazias é se segurar. As coisas poderiam ter ficado confusas, bagunçadas. Mesmo assim, lá estava o boi. O boi. O boi com o diabo no coração. O guerreiro com hastes no peito e as sacolas plásticas a voar. O faroeste caboclo com nevinho, gravata, sufocados, faltando ar. Mas de ar aqui nunca se reclamou, mesmo no gás que inflamou, se decompunha. Meus pulmões pesados pela química de decomposição se decompunha e eu ainda não. Te conto sobre aquele dia de novo, talvez para que eu não esqueça, ou para te lembrar. Tem noites que a memória não é escolhida. Cravo minhas cartilagens aqui nessa terra, esperando receber sua bênção para continuar o que foi começado. E esse foi o terceiro exemplo. E depois de ver todos esses exemplos, a gente tenta recapitular, né, novamente, desde a primeira aula, fazendo toda a construção dessa presença, dessa respiração, dessa palavra fabricada, e desses posicionamentos de câmeras que podem ser interessantes, dependendo da dramaticidade que se quer, para esse exercício específico, que é de leitura dramática gravada. E aí o exercício eu peço que você escolha um trecho desse texto que vai estar disponível para vocês, e a partir desse trecho vocês criem uma cena de 3 minutos e me enviem pensando se é iluminação natural, se vai ser uma iluminação artificial, que enquadramento que eu vou utilizar para dar a dramaticidade da leitura que eu quero que tenha, pensando nesse ritmo, nesse pulso, nessa construção de camadas e texturas da palavra, de intencionalidades, e vocês me enviam, que aí depois eu mando feedback para vocês de como foi toda a construção, de uma maneira que possa ajudar a potencializar a criação e as leituras dramáticas de vocês. E não tem problema se aparecer uma folha ou um referencial de acompanhar um texto, já que é uma leitura dramática gravada. Não é uma cena que a gente posteriormente vai usar para uma peça teatral, ou para uma cena de filme, ou para um teste, ou para fazer uma apresentação de um seminário. É mais um exercício para que a gente se coloque nesse lugar de desafio, para a gente entender como o nosso corpo se comporta, onde a gente se coloca, quais são os nossos apoios. E aproveitem e espero loucamente o material de vocês para poder assistir, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigado e até logo.